Olá, hoje é terça-feira, dia 1º de junho de 2021, e o grupo de conjuntura está aqui reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, aqui também estão os professores Caio Prates, Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. O tema de hoje não podia ser diferente. Com a divulgação dos resultados do PIB pelo IBGE, o noticiário econômico em polvoroso e muito tema interessante para a gente discutir. Queria convidar, primeiramente, o professor Francisco. Olá, pois é, o PIB cresceu 1,2% no primeiro trimestre do ano, né, contra o trimestre anterior, e isso superou bastante as expectativas recentes. Mas o contraste maior é com as expectativas que a maioria dos economistas tinha no final do ano passado, de acordo com as quais as atividades despencariam no início do ano, no primeiro trimestre, com o fim daquele auxílio emergencial de R$ 600. E depois, então, mesmo quando as expectativas melhoraram, quer dizer, houve uma segunda onda que levou a restrições importantes em vários estados, em quase todos os estados, no mês de março, e também se esperava que isso tivesse algum efeito negativo, né, sobre o nível de atividade. Mas o resultado foi esse, muito bom. Inclusive, se a gente comparar com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB já está 1% acima do primeiro trimestre do ano passado, ou seja, a economia já devolveu a perda do período da pandemia, nós ainda estamos na pandemia, obviamente, mas causados pela pandemia, e já estamos tendo um pequeno ganho em relação ao período ao pico pré-pandemia. Mas as surpresas não param por aí. Realmente, inclusive, o nosso grupo ficou bastante surpreso olhando os componentes do PIB, né? Sobretudo pelo lado da demanda, né? Porque quando a gente olha os componentes da demanda, a gente vê que o investimento foi o componente responsável pelo crescimento do PIB, com uma alta de 4,6%, que é bastante, 4,6% num trimestre, né? Compensando uma pequena queda do consumo, uma ligeira queda do consumo das famílias, mas que é um componente que tem peso grande no PIB, e compensando também a queda dos gastos públicos, né? Que foi 0,8%. Mas, então, com essa alta do investimento, a taxa de investimento chegou a 19,4% no trimestre atual, contra 15,9% no primeiro trimestre do ano passado. Então, o crescimento foi puxado, liderado nesse início de 2021, pelo setor do qual, ou pelo componente de demanda do qual a gente menos esperava, né? Por quê? Porque a gente supunha que o investimento se mantivesse deprimido devido ao aumento da incerteza causada pela pandemia e por todas as questões relativas aos fundamentos macroeconômicos, né? É difícil explicar o que compensou tais fatores. Tais fatores são reais, né? De um lado, a gente teve, só que levantando algumas hipóteses, depois os mais colegas podem também tentar desenvolver, mas, por exemplo, o aumento do preço de commodities certamente contribuiu para os investimentos nos setores produtores de commodities, né? Nós temos também alguns setores da indústria que estavam com dificuldades para atender a demanda, né? Então, é possível também que alguns setores da indústria tenham aumentado o seu investimento, isso parece plausível, né? Sobretudo quando a gente olha os dados de
produção de bens de capital, quer dizer, a gente vê que essa produção no primeiro trimestre desse ano, aqui não é o investimento, mas é uma parte muito grande do investimento, a produção. Aí a gente teria, para chegar ao investimento, teria que somar as importações e reduzir as importações, mas, de todo modo, é bastante significativo. E a produção de bens de capital no primeiro trimestre subiu 20% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E houve um crescimento substancial tanto dos equipamentos de transporte quanto do que se chama bens de capital sem roda, ou seja, as máquinas e equipamentos utilizados pelos diversos setores da economia. Além disso, quer dizer, não foi só esse setor, não foi só investimento em máquinas e equipamentos de transporte, etc., que cresceram. A construção civil, no primeiro trimestre, em relação ao trimestre anterior, também teve um crescimento de 2%. Aí no PIB, aí é pela ótica da oferta, mas quando a gente olha pela ótica da demanda, já existe uma estimativa do consumo aparente de bens da construção civil indo até fevereiro, no trimestre encerrado em fevereiro, dá aí uma expansão também desta ordem de magnitude. E mais, quando a gente olha a produção de insumos típicos da construção civil, porque a construção civil, quando a gente vai olhar o investimento nesse setor, ele tem dois componentes, são os gastos, são o chamado valor agregado da construção civil, são os salários, lucros, etc., e tem também os insumos, né, utilizados pela construção civil. Tudo isso nos dá o valor gasto com construção civil, portanto, investido em construção civil. E, embora o valor agregado não tenha ido tão bem, não foi tão bem, na verdade, os salários, o emprego na construção civil ainda está inferior ao do ano passado, mas os insumos típicos da construção civil, né, que é um dado que o IBGE nos dá, a produção deles cresceu 15% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, isso aí mostra que também na construção civil você está observando aí uma expansão dos gastos de investimento no setor. Pelo lado isso aí olhando pelo lado da demanda, né? Um grande destaque é o investimento, os outros componentes não tiveram alguma queda, uma pequena queda no primeiro trimestre. Mas quando a gente olha pelo lado da oferta, o destaque é o seguinte, que eu faria o seguinte, quer dizer, primeiramente, esse primeiro trimestre, em relação ao trimestre anterior, que é assim, o crescimento na margem, está começando a reduzir o diferencial de comportamento. Ainda tem setores destacados, como a agropecuária, por exemplo, tem alguns setores que estão se destacando. A própria indústria extrativa se destacou nesse primeiro trimestre, na margem, né? Mas quando a gente faz a comparação deste trimestre com o igual ao trimestre do ano anterior, ou seja, ao longo... Então, como é que o PIB cresceu do pré-pandemia para hoje, aí a gente vê uma diferenciação muito grande. Nesse caso, nesta comparação, os grandes destaques vão para a indústria de transformação, que cresceu 5,6%, né? Então já está 5,6% acima do nível pré-pandemia, agropecuária com 5,2%, e mais um outro setor que cresceram bem. Mas tudo isso em grande contraste com um setor que foi extremamente atingido e que ainda não se recuperou, ainda está muito abaixo do pré-pandemia, que são as chamadas outras atividades de serviço. Aí estão incluídas todas aquelas atividades econômicas que estão com a sua produção restringida, seja pelas regras estabelecidas pelos governos para restringir a produção, no caso de todas as atividades que são intensivas em contato, né, que produzem aglomeração, etc., indo de restaurantes e bares
estão semi-restringidos, até espetáculos, etc., que aí a restrição é total. Então, neste setor, o PIB caiu 7,3% no primeiro trimestre, em relação ao trimestre anterior, ou seja, ainda estamos muito abaixo da situação pré-pandemia, né? Então, esses são os destaques que eu queria fazer aqui nessa primeira rodada aqui. E só para terminar a minha exposição, eu queria dizer que é óbvio que essa surpresa, tanto com o crescimento do PIB quanto com o que puxou o crescimento do PIB, deve nos fazer pensar melhor sobre o que pode ainda ocorrer ao longo deste ano, né? E uma outra questão, que é o PIB, não, as atividades econômicas do ano que vem. Então, eu vou parar por aqui e vou, então, passar a bola aí adiante para os meus demais colegas. Bom, deixa eu começar. Hoje eu preferia realmente que a gente fosse dialogando, em vez de eu ficar só falando para depois passar para os meus colegas. Mas eu vou começar e aí quem quiser vai entrando no meio, a gente vai fazendo uma coisa mais dialogada. Acho que funcionaria melhor. Mas o ponto que eu queria destacar em relação ao PIB que foi divulgado hoje é que ele veio em linha, né, com o esperado nas últimas semanas. Até muito pouco tempo atrás se achava que o PIB do primeiro trimestre iria cair contra o quarto trimestre do ano passado. O Francisco destacou esse ponto da surpresa positiva do PIB. Pelos dados que saíram hoje, eu diria que é perfeitamente plausível imaginar que o PIB pode ficar acima de 4,5% esse ano, desde que não haja uma terceira onda da pandemia, obviamente. Quer dizer, eu acho que no horizonte desse ano, a grande fator de incerteza em relação ao comportamento da economia nos próximos trimestres, né, até o final do ano, ainda é a questão da pandemia. Esse já para o ano que vem, não. O ano que vem a gente tem riscos bem sérios. Eu acho que é uma imensa incerteza para o ano que vem. Depois eu queria fazer alguns comentários sobre esse aspecto. Mas nesse ano, eu diria que o principal risco é a terceira onda. Caso se confirme um desempenho, como eu estou sugerindo, que pode ser de 4,5% para cima, na verdade, com viés de alta, nós teríamos aí esse ano o melhor desempenho da economia desde 2010, medido por essa ótica de crescimento anual. Agora, é claro que em 2010 cresceu 7,5%, depois 2011 já cresceu 4%, e a partir daí foi muito para baixo, teve a recessão brutal, etc., 2015, 2016, etc. Nunca mais crescemos nada parecido com isso. É claro que esse desempenho desse ano ele tem que ser relativizado em dois sentidos. Quer dizer, primeiro, ele se segue a uma queda de 4,1% no ano passado. Então, tem um crescimento, em boa medida, compensatório da queda do ano passado. Mais do que isso, ele se beneficia muito de uma coisa muito particular da trajetória do PIB no ano passado, que gerou um carregamento estatístico para esse ano muito grande. Porque você se lembra que no ano passado a gente foi tendo uma queda do PIB no primeiro, uma queda brutal no segundo trimestre, na margem, na comparação com o trimestre anterior. E depois uma recuperação muito vigorosa no terceiro e no quarto. Então é isso que fez com que a gente chegasse lá na ponta, no quarto trimestre, com um nível de produção bem superior à média do ano, que deu esse carregamento estatístico para esse ano, que estava estimado pelo PIB que o IBGE tinha divulgado anteriormente em 3,6%, pela série conjuncional do PIB divulgada hoje pelo IBGE, essa herança do ano passado para esse ano subiu um pouquinho para 3,7%. Mas esse é o quadro que se tem. Então, tem uma herança estatística do ano passado. Agora, se a gente pega o PIB desse ano, do primeiro trimestre desse ano, na série com ajuste sazonal, que é esse que o Francisco comentou, que cresceu 1, 2 contra o quarto trimestre,
a gente tem que o carregamento estatístico de agora, desse primeiro trimestre para o restante do ano, ou seja, se o PIB trimestral médio do segundo, terceiro e quarto trimestre ficar igual ao do primeiro, pela série com ajuste sazonal, nós teríamos um crescimento de 4,9% do PIB. Aí eu acho que a gente tem que só fazer eu queria só fazer uma qualificação sobre isso, porque me parece que isso superestima o que de fato pode ocorrer pelo seguinte: nós temos normalmente, quando a gente pega a série com ajuste sazonal 4 trimestre contra 4, ela basicamente ela acaba dando resultado muito próximo, praticamente igual a essa mesma comparação da série sem ajuste. E a série sem ajuste é, de fato, a que a gente usa para dar quando a gente está tratando de dar o resultado do crescimento anual do PIB. Então, pela série com ajuste, o carregamento estatístico 0,49, mas como ele está um pouco inflado, eu não quero perder muito tempo com isso, inflado em relação à série sem ajuste, vamos dar um desconto. Eu acho que uma estabilidade na margem, supondo que o IBGE vai corrigindo o ajuste sazonal daqui para frente, de tal modo que lá no final do ano ele tende a estar mais próximo da série sem ajuste, nessa métrica de 4 trimestres contra 4, eu diria que um crescimento de 4,5% que provavelmente é por aí que é o compatível com a estabilidade na margem. Como é provável que a gente tenha um desempenho um pouco melhor do que apenas uma estabilidade na margem, mesmo que o crescimento seja modesto nesse ano, dentro do ano, né? É que eu estou dizendo que eu acho que há um viés de alta, alguma coisa mais perto de 5 do que 4,5 parece mais plausível. É um crescimento muito por herança estatística, o crescimento dentro do ano é modesto, de algum modo, mas é um resultado expressivo. Na verdade, como eu falei antes, é o maior crescimento que a gente tem desde 2010, se confirmar esse quadro. O Francisco já comentou um pouco, eu não quero me alongar muito sobre algumas razões para aqui atribuir isso e essa surpresa, né? A gente teve uma questão óbvia, né, que, ao contrário do que grande parte dos analistas, eu acho que quase a totalidade imaginava, a segunda onda não veio acompanhada de redução da mobilidade social. Ao contrário, a mobilidade social continuou sendo um processo gradual de relaxamento, com uma única exceção no mês de março, onde aí houve medidas, inclusive efetivas de governo, estaduais e municipais, né, para fechar comércio e tudo mais, e aí foi um mês de restrição mais efetivo. Tirando isso, pulando o mês de março, o que a gente tem como tendência é um relaxamento gradual da restrição à mobilidade social. Então, a economia está se beneficiando disso, de que a segunda onda não está produzindo redução da mobilidade, ao contrário. E uma outra coisa que alguns economistas têm destacado, que é um ponto muito importante, é que a economia dá mostra cada vez mais clara de que está começando, de estar convivendo cada vez melhor com isso, no sentido de estar começando a operar nessas condições mais restritivas de mobilidade social com limitações, etc. A contraface disso é que isso significa um crescimento com menos emprego, portanto, com uma probabilidade de trabalho maior, na verdade. A economia está se adaptando a esse mundo assim. É uma discussão que fica para o futuro. Quando passar a pandemia, o que desse mundo vai sobreviver lá na frente? Porque é provável que a gente não volte rigorosamente ao que era a normalidade antes, que haja mudanças no mercado de trabalho, que sejam mais duradouras, o que faria com que o crescimento futuro, isso é uma mera indagação, uma hipótese, possa ser um crescimento com menos emprego do que a gente vinha observando no Brasil até recentemente. Um crescimento talvez com produtividade de trabalho maior, mas com um problema social a equacionar no futuro, principalmente no que se refere a trabalhadores não qualificados e informais, que seriam os mais atingidos por essa mudança no mercado de trabalho, se de fato ela se confirmar após a pandemia. Um segundo ponto é a questão da surpresa, é o tal do abismo fiscal, que não houve, na verdade. Se imaginava que com a suspensão dos estímulos fiscais, em particular do auxílio no primeiro trimestre, poderia haver uma queda
abrupta da demanda, o que simplesmente não ocorreu. Isso fica no ar como uma indagação, mas há indicações de que parte daquela poupança acumulada das famílias do ano passado, não nos esqueçamos que, por conta dos mega estímulos fiscais do ano passado, a massa de rendimentos ampliada, que inclui não só rendimento do trabalho, mas outros rendimentos, inclusive transferências de renda como auxílio, não caiu ano passado, ela subiu, de acordo com os analistas, estimativas de diferentes instituições, algo entre 4% e 5% real foi o crescimento da massa ampliada. Enquanto isso, o consumo das famílias do ano passado caiu mais de 5%. Então, esse descompasso veio acompanhado de uma poupança acumulada das famílias significativa. E há indicações de que parte do não ocorrência do abismo tem a ver com esse fato. A outra é o fato de que a mobilidade social prossegue aumentando gradualmente, ou seja, não houve a redução, e isso também significa a geração de renda, de algum modo. Então, é um outro mecanismo de compensação do chamado abismo. Caio, de qualquer forma, desculpa, de qualquer forma, a taxa de poupança no primeiro trimestre também veio num patamar bem elevado, não? Ficou acima de 20%, não? Foi 20,6%. Mas aí é uma discussão mais complicada. Aqui tem um conceito de poupança, que é o conceito macroeconômico, onde poupança é a contraface da renda gerada na produção de bens e serviços que não é gasto. Outra coisa é a poupança financeira, que, na verdade, boa parte desse aumento da poupança financeira das famílias foi a partir não de uma poupança gerada como contraface da produção de bens e serviços, mas como uma coisa injetada de fora pelo governo, via auxílio, através de emissão de moeda, de colocação de títulos públicos, etc., etc. Então, houve um aumento do estoque de ativos financeiros não usados para gastos, e que só agora começa a ser mais usados, que é o que a gente pode chamar de poupança financeira, que é um conceito diferente da poupança como contraface da produção de bens, da renda poupada na produção de bens e serviços. Mas isso é uma discussão mais teórica que eu deixaria para a gente fazer em outro momento. Então, não é. Eu estou querendo só dizer que não é o que eu estou me referindo, chamando de poupança, é uma poupança nesse sentido da poupança financeira, do uso pelas pessoas, das famílias, do que elas têm aplicado no mercado financeiro através de diferentes ativos, e não necessariamente isso foi gerado na produção de bens e serviços como uma renda não gasta. Então, o terceiro aspecto desse desempenho, mas aí isso está começando a ficar, o impacto está começando a ser mais claro, num período bem mais recente, é a espetacular melhora do cenário externo. E isso por diferentes canais, a gente vai retomar esse tema no futuro, em outro podcast, tem beneficiado a economia brasileira. Um canal óbvio é que, junto com esse crescimento robusto do mundo esse ano, está tendo uma alta muito significativa de preços de commodities, nos beneficiando, e nos beneficia não só pelo lado das contas externas, mas nos beneficia por outros caminhos, quer dizer, ela funciona como um amortecedor do câmbio, que poderia estar muito mais alto, dada a incerteza fiscal, isso joga no sentido de amortecer a desvalorização cambial pela melhora espetacular das contas externas que está em curso. Isso é um fator que a gente tem que levar em conta. O fato de que o câmbio está alto, a despeito de preços de commodities também muito elevados, que é uma coisa atípica, na verdade, em geral, quando os preços de commodities sobem, a gente tem uma apreciação cambial, é o que houve em todo o período do superciclo de commodities anterior, foi 18 anos do governo Lula. Foi uma alta de preços de commodities acompanhada de uma forte queda do dólar no Brasil. Agora não está havendo isso. O fato de não haver isso tem uma implicação positiva e uma negativa. A negativa óbvia é que isso gera uma pressão inflacionária significativa que a gente está vendo. Uma alta de preços de commodities não neutralizada por apreciação cambial. É isso que a gente está vendo como o fator principal por trás da nossa pressão inflacionária desde do segundo semestre do ano passado. Isso é um fator que a gente tem que levar em conta. O lado
positivo é que há um aumento de renda dos setores produtores de commodities muito significativo, porque é uma alta de preço de commodities turbinada com desvalorização cambial. Então, a combinação das duas coisas gera um aumento significativo de renda para setores da sociedade, como setores de produtores de commodities. E, no caso, por exemplo, das commodities agrícolas, isso tem significado, e há várias indicações disso, um aumento de renda muito relevante no interior do país, que, obviamente, contribui para a resistência da atividade econômica que a gente está observando. Ou seja, tem havido um aumento de renda muito significativo no interior do país. Bom, isso são fatores por trás dessa coisa. Eu queria só destacar um pontinho, se meus colegas quiserem me interromper à vontade, que é o seguinte: eu acho que a gente não pode perder de vista que, por trás dessa retomada vigorosa do ano passado, da resistência do crescimento nesse início de ano, existe o pano de fundo disso. A gente não pode reduzir isso a coisas meramente pontuais que estão ocorrendo. O pano de fundo é que a gente tem heranças positivas ainda do quadro macroeconômico que foi gestado, vamos dizer assim, no período que vai de 2016 até o início da pandemia. Embora haja uma deterioração gradual do quadro macroeconômico de lá para cá, refletida na forte alta do dólar, refletida na disparada dos juros mais longos, etc., há uma herança positiva do que veio antes da pandemia e que responde, que obviamente contribui para esse desempenho, para essa retomada e no ano passado e para a sustentação de um bom nível de atividade ainda nesse início de ano, ao contrário dos prognósticos que se tinha até pouco tempo. E essas heranças positivas, destacaria duas, quer dizer, a questão central por trás dessa herança positiva é o fato de que se partiu de uma aguda desconfiança na questão fiscal no final do governo Dilma, por uma tentativa de reconquista da confiança num ajuste fiscal em andamento, ainda que de longo prazo. Essa mudança central que houve, os marcos aí são o teto dos gastos e a reforma da Previdência iniciada, o teto dos gastos do governo Temer, a reforma da Previdência iniciada no Temer, mas de fato concluída no governo Bolsonaro. Então, a gente tem esse quadro, e esse quadro está por trás da redução dos prêmios de risco que antecederam a pandemia, para o fato de ter entrado na pandemia o ano passado com o menor nível da história de inflação e taxa Selic. A gente partiu dessa situação favorável, e os juros estarem partindo de níveis tão baixos, não só a Selic, mas os juros futuros mais curtos, na época, com níveis muito baixos, é isso que permite que, até hoje, os juros mais curtos, a taxa Selic e os juros mais curtos de um ano ainda estejam em um terreno muito favorável à atividade econômica. Os que não estão são os juros mais longos, mas os juros curtos ainda são uma herança daquele quadro macro que a gente herdou no período que vai de 2016 até a pandemia. E, por fim, sobre essa questão da herança, o segundo fator é a questão dos mega estímulos do ano passado, fiscais. Eles seriam impensáveis num país como o Brasil, vivendo uma crise fiscal desde 2014, se não houvesse um ajuste fiscal em andamento, se não tivesse o teto dos gastos como âncora, se não tivesse havido uma reforma da Previdência, coisas que deram mais confiança de que há um ajuste em andamento. Isso permitiu aos mercados, aos investidores tolerarem, entre aspas, um estímulo fiscal monumental, um dos maiores do mundo, entre países emergentes, provavelmente o maior. E isso só foi possível porque havia um ajuste fiscal em andamento. Senão, esses mega estímulos fiscais, ao invés de produzirem recuperação da economia, como produziram no ano passado, e até hoje ajudam via o início do gasto da poupança das famílias acumulada via estímulo fiscal do ano passado, etc., se não houvesse nada disso, essa confiança num ajuste fiscal que foi criada pré-pandemia, um país como o Brasil, com a dívida pública lá no alto, etc., descolado dos seus pares,
ao tentar dar estímulos fiscais em larga escala, ele teria derrubado a economia via disparada do dólar e dos juros futuros, que derrubariam a economia para o outro lado. Então, se isso não ocorreu, é graças à economia estar arrumada no início da pandemia. Então, ela está em processo de desarrumação preocupante, mas a gente ainda se beneficia de um quadro pré-pandemia. Então, esse é o quadro. Bom, eu vou pedir, eu acho que nós temos muito assunto ainda, inclusive pensar um pouco as perspectivas, né, do final desse ano e para o ano que vem, mas o nosso tempo está esgotando, então vou pedir só a Margarida e ao Lixa. A gente pode, eu acho que a gente deve voltar no próximo podcast, inclusive pensar no futuro, mas vou pedir a Margarida e o Lixa para, então, colocarem assim, só o ponto de destaque deles, um ponto de destaque que eles queiram fazer sobre esse PIB, e vamos deixar para continuar a nossa conversa na semana que vem, já que nosso tema está esgotado. Margarida. Então, eu destacaria o seguinte, um ponto positivo, quer dizer, o PIB nos pegou de surpresa, foi muito bom. Agora, isso não significa que a gente tenha aí uma garantia de um crescimento sustentado para o ano que vem. Então, ano que vem vai ser um ano muito difícil e essas condições muito específicas que a gente tem esse ano são só para esse ano. Então, para dizer que o ano que vem vai ser um ano bem mais complicado. Lixa, seu destaque aí sobre esse PIB. Tá. Meu destaque foi um pouco o teu destaque, Francisco Eduardo, o tema do investimento, não? Ou seja, o forte crescimento do investimento foi uma surpresa. É claro que, como você destacou bem, bens de capital, a gente já via que estava bombando, não? Estava crescendo muito rapidamente. A mesma coisa desse movimento de software, não? O próprio IBGE destaca que pode ter algum impacto da contabilidade do Repetro, o problema lá das plataformas, mas, de qualquer forma, o forte aumento do investimento é um destaque. Um último elemento, só para discutir um pouco em termos de bem-estar social. O PIB do primeiro trimestre de 2021 é mais ou menos parecido com o PIB do primeiro trimestre de 2013. Tá? Então, claro que o PIB per capita é bem menor, não? Porque é o mesmo, ou seja, a gente está tendo o mesmo PIB que 8 anos anteriores, tá? No primeiro trimestre. Tá? Então, esses são destaques em termos de bem-estar. A pergunta que a Margarida faz é sobre o que a gente pode esperar para este ano e o ano que vem. O Caio já mostrou um otimismo para este ano. Acho que é compartilhado aqui por todos os membros para os próximos 2 ou 3 trimestres, uma continuidade do forte crescimento, não? Já para o ano que vem, vamos ter que discutir. Ok. Ficamos, então, por aqui e até o nosso próximo podcast na terça-feira que vem. Até lá.